E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Leitura, paráfrase e síntese, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Esta lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Nós falamos que é a lei que define os crimes ambientais, embora também tenha parte administrativa. Vamos fazer a leitura, a paráfrase, que é contar com as próprias palavras aquilo que entendeu, e a síntese. Depois a gente faz a revisão e fixa por meio das questões. A lei ela é de 98, nós temos ainda uma atualidade muito grande e temos a parte geral, primeiro colocando conceitos, depois a parte que define os crimes. Neste vídeo nós vamos ver o capítulo 1º, do artigo 1º até o artigo 5º, das disposições gerais. Como toda lei, vem trazendo os conceitos que vai preparar o alicerce para a construção, entre aspas, da lei. O artigo 1º foi vetado, o artigo 2º começa. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, no artigo 2º, vai dizer quem vai ser responsabilizado pelo crime previsto, pela conduta feita. Por isso que começa falando em concurso, ou seja, quem de qualquer forma corre junto, né? Conjunto corre. Então, para a prática dos crimes. Então, todos aqueles que participaram com maior ou menor, de repente, protagonismo, vai responder pelo crime. Aí continua, incide nas penas a estes cominados, que é a estes aplicadas, na medida de sua culpabilidade. Por quê? Nós vamos ter o tipo penal, o verbo, a descrição do verbo. Então, se você cometer o verbo, você vai ter a responsabilidade maior, a culpabilidade maior, enquanto que aquele que colaborou para que você cometa o crime vai responder também como partícipe. Então, é isso que está dizendo. Todos aqueles que colaborem para que o crime aconteça vai responder na medida da culpabilidade. E agora vai colocar outras figuras que é importante, bem como o diretor, administrador, membro de conselho de órgão técnico, auditor, gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica que, agora nós vamos então colocar aqueles que cometeram o crime porque participaram, ainda que com o maior ou menor protagonismo, e aqueles que sabiam da conduta criminosa. Por isso que começa a colocar diretor, administrador, membro de conselho, órgão técnico, e aí a parte final dizendo que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, o artigo 2º diz, de uma forma muito clara, que responde pelo crime aquele que cometeu, em qualquer medida da culpabilidade do protagonismo, como aquele que, sabendo, não faz nada para impedir que ele aconteça. Coloca dessa forma, fica fácil para lembrar. O artigo 3º diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Então, nós estamos falando aqui na responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então, olha só, pessoa jurídica. Em relação à parte administrativa e civil, sempre foi fácil entender, mas traz também a parte penal. Então, responsabilização da pessoa jurídica administrativamente, civil e de maneira penal. E aí continua, conforme disposto nessa lei. Por quê? Essas responsabilidades administrativa, civil e penalmente, elas estão previstas em artigos mais para frente nessa própria lei. Nos casos em que a infração seja cometida por quem? Pela empresa? Ela não comete, porque é uma ficção jurídica, né? Decisão de representante legal ou contratual. Representante legal, em decorrência do que a própria lei diz, ou de um contrato. Ou de seu órgão colegiado, quando a decisão é da maioria, no interesse ou benefício da entidade. Então, pode colocar, a pessoa jurídica ela vai ser responsabilizada por ato do seu representante legal, ou por meio de contrato, ou órgão colegiado.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, o que está prevendo aqui? Que vai ser responsabilizada a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, nós vamos ter aqui a responsabilidade da pessoa jurídica na medida da responsabilidade por conta do seu representante legal ou contratual e também a pessoa jurídica, né, autora, coautora ou partícipe, ou seja, que praticou o verbo penal ou que colaborou para que ele fosse realizado. Então, no artigo 3º, responsabilidade jurídica administrativa, civil e penalmente da pessoa jurídica e também da pessoa física na medida da sua culpabilidade. Artigo 4º, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, aqui é a desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, você vai dizer, olha, vamos atrás da pessoa física. Então, a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade, ou seja, sua criação, for difícil para ressarcir, não, a pessoa jurídica não consegue ressarcir, opa, então vamos atrás da pessoa física. Então pode colocar no artigo 4º, desconsideração da pessoa jurídica para que haja o ressarcimento de prejuízo causados à qualidade do meio ambiente. Tranquilo? Fácil? Como tudo no direito. Lei 9.605, nós vimos aqui do artigo 1º ao 5º, o 1º e o 5º estão vetados, vimos o artigo 2º, quem vai responder no artigo 3º, as responsabilizações da pessoa jurídica e no artigo 4º, a desconsideração da pessoa jurídica. Fácil, tranquilo? Como tudo no direito. No próximo vídeo, nós começaremos no artigo 6º da aplicação da pena.